Queria novamente agradecer a presença do Dr. Ademar Lopes, amigo de longa data. Ele hoje vai estar falando para a gente o título, como vocês estão vendo em cima, Bases para a Prevenção, Diagnóstico, Estadiamento e Tratamento do Câncer Cirúrgico. Bom, o Dr. Ademar Lopes é uma referência nacional nessa área aqui, né? Vice-presidente atualmente, inclusive, do AC Camargo, o Centro de Câncer, né? E a ideia hoje desse web seminário é ele falar um pouco exatamente desses conteúdos que a gente acabou de colocar, dizer então para as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, vocês podem, ao longo, alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem postar lá, eu vou estar olhando frequentemente e vou trazer essas perguntas para o Dr. Ademar. Esse vídeo aqui está sendo gravado, depois eu vou fazer uma edição especial para postar, vamos dizer, o vídeo definitivo, né? Mas vocês podem, então, hoje também, como eu falei, interagir, fazer comentários, como, por exemplo, a própria Eliana Lopes agora deu uma boa tarde para nós, vocês também podem estar fazendo isso. Dizer também o seguinte, que a ideia é que durante 30, 40 minutos, o Dr. Ademar Lopes vai fazer uma apresentação de slides. Após essa apresentação, o restante do tempo a gente vai estar fazendo algumas perguntas complementares, comentários e tal. Então, a ideia agora é deixar o Dr. Ademar fazer a apresentação dele, né, na íntegra, para depois, então, a gente volta para essa tela que está aqui e vamos com comentários e sugestões, ok? Então, por favor, doutor Ademar, você pode dar início à sua apresentação. Você coloca o primeiro slide, Hélio? Sim. Então, Ok. Eu agradeço ao IVPESP, na pessoa do Dr. Hélio, pela oportunidade que me concede para trocar com vocês algumas ideias acerca das bases para prevenção, diagnóstico, estadiamento e tratamento cirúrgico do câncer. O próximo. O câncer é visto nos dias de hoje como a alteração que se passa no genoma da célula, ou seja, no seu DNA, tornando essa célula errada na sua forma, na sua química e na sua função, impedindo com que ela vá à sua morte natural e entre em proliferação contínua, gerando um tumor, que, se não controlado, pode nos matar um dia. Esta figura ao lado foi representada 460 anos de Cristo por Hipócrates para simbolizar o câncer. Quando um tumor se forma, ele infiltra os tecidos adjacentes que lhe são normais, como se fora um caranguejo andando na praia e as patas do mesmo infiltrando a areia. Então, isso aqui traduz o aspecto infiltrativo do câncer. Próximo. Esses são os números que nós temos de câncer pelo mundo, em torno de 18 milhões para 2018. Para este ano, são previstos nos Estados Unidos em torno de 1.800.000 casos novos, e aqui no Brasil, 625 mil casos novos para este ano. Para uma população americana aproximada de 300 milhões de habitantes, e uma população brasileira em torno de 200 milhões de habitantes, ao que me parece, esses nossos números estão subnotificados, o que significa que nós precisamos melhorar a maneira de catalogar os nossos casos de câncer, porque isso é muito importante em termos de saúde pública. Próximo. Essa aqui é para mostrar as principais causas de morte entre os brasileiros. A primeira causa de morte entre nós é representada
pelas doenças cardiovasculares. E o câncer é a segunda causa de morte entre nós. Como podemos observar, a mortalidade por doenças cardiovasculares vem caindo vertiginosamente. E a mortalidade por câncer se mantém, e nós acreditamos aí que a médio prazo a mortalidade por câncer possa superar a mortalidade por doenças cardiovasculares. Próximo. A expectativa de vida do brasileiro em 1940 era em torno de 38,5 anos. E hoje a nossa expectativa média de sobrevida é em torno de 76 anos. Ou seja, devido aos progressos da medicina, nós melhoramos muito a nossa expectativa de vida. Eu, pessoalmente, acho que as vacinas tiveram um papel fundamental no aumento da expectativa de vida dos brasileiros, ao lado dos avanços, de uma maneira geral, havidos na medicina nos últimos tempos. Próximo. O maior fator de risco isolado para uma pessoa ter câncer é a idade. Quanto mais eu vivo, mais eu me exponho aos agentes causadores de câncer. E o envelhecimento também contribui para piorar um pouco a nossa imunidade, e esses dois fatores são fundamentais como causadores de câncer. Sendo esta uma doença crescente devido ao envelhecimento de toda a população mundial, o câncer, seguramente, a oncologia é a especialidade do momento e do futuro. Próximo. Quais seriam os fatores de risco para uma pessoa ter câncer? Nós temos os agentes físicos, representados aqui principalmente pelas irradiações solares e pelas radiações ionizantes das mais variadas naturezas. Nós temos o principal agente químico, os fumantes, o tabaco, que tem mais de 70 agentes carcinógenos, como, por exemplo, o benzopireno, o monóxido de carbono e outros. Como exemplo de agentes biológicos, nós podemos citar o vírus da hepatite B e alguns tipos de vírus do papiloma humano, causando câncer do colo uterino. E cerca de 8 a 10% dos casos de câncer estão relacionados à hereditariedade. Aqui nós temos um heredograma da família do Napoleão Bonaparte. Este é o Napoleão que teve câncer de estômago, um irmão teve e 4 irmãs tiveram. O pai do Napoleão também teve câncer de estômago, bem como o seu avô paterno. Todas as vezes que nós tivermos vários casos de câncer em uma família entre pessoas jovens, isto chama a possibilidade para um câncer hereditário. Isso foi descrito há muito tempo, em 1939. Um epidemiologista olhou e falou, isto é câncer hereditário. Cerca de 10 a 15 anos, aí o Laboratório de Biologia Molecular fez um estudo desses casos de câncer gástrico hereditário e verificou que estas famílias têm uma mutação num gene da E-caderina. Então, isso caracteriza, do ponto de vista clínico e molecular, um câncer hereditário. Próximo. O que é prevenção primária do câncer? Prevenção primária é evitar com que a doença aconteça. Será que nós podemos fazer isso? Se 10% dos cânceres são hereditários, eu posso fazer um aconselhamento genético e, com isso, evitar uma procriação daquelas pessoas que têm câncer hereditário. Na verdade, o câncer hereditário, a pessoa traz um defeito que eu poderia chamar do berço. Traz um gene errado do pai ou da mãe e transmite aos seus descendentes. Então, eu posso fazer um aconselhamento genético e evitar que os descendentes tenham câncer hereditário usando maneiras de procriar. 15% dos cânceres são causados por micro-organismos, por exemplo,
câncer de estômago e uma bactéria chamada Helicobacter pylori, câncer de fígado e vírus da hepatite C, câncer do colo uterino e alguns vírus do tipo HPV. E o mais importante que isso é que eu tenho vacina para hepatite B e tenho vacina para HPV nos dias de hoje. Então, isso é muito importante. 30% dos casos de câncer, por exemplo, pulmão, laringe, bexiga, tem no hábito de fumar a sua principal causa. Então, para se evitar primariamente é não fumar. Outros elementos que contribuem de uma maneira significativa para causar câncer é a dieta, principalmente dieta ricas em gorduras e pobre em fibras. Hábitos de vida, por exemplo, como fumar, a não prática de exercícios físicos, fatores endógenos da própria pessoa. Então, se nós conhecermos bem os agentes que causam câncer, nós podemos evitar, ou então retardar muito o aparecimento deles. Eu costumo dizer, Hélio, que se todos nós vivêssemos 120 anos, provavelmente todos nós morreríamos de câncer. Mas nós temos medidas de prevenção primária para serem tomadas. Próximo. E o que é prevenção secundária? Então, nós vimos que primária é tomar medidas para que a doença não aconteça ou retardar o seu aparecimento. Prevenção secundária é fazer um diagnóstico de câncer em pessoas assintomáticas, pessoas que não sentem absolutamente nada. Isto é extremamente importante, porque se eu for esperar aparecer o sintoma, palpar um nódulo, ter um sangramento por via retal, ou por via vaginal, ou qualquer outro sintoma importante, pode ser muito tarde. Um dado importante é que o câncer, em sua fase inicial, em geral, é assintomático. A pessoa não sente nada. O que a gente vê da população, de uma maneira geral, olha, eu tinha alguma coisa, senti um nódulo, por exemplo, um nódulo na mama, ou tinha um sangramento por via retal, ou por via vaginal, mas como não doía, não era câncer. Ledo engano. Então, câncer no seu início é absolutamente assintomático. Eu, pessoalmente, gostaria que o câncer no seu início doesse tanto quanto uma pulpite dentária, para que levasse as pessoas a procurar um médico para se fazer diagnóstico precoce. Qual é o segredo para se fazer um diagnóstico do câncer logo no seu início? Fazer um onco-check-up, um check-up oncológico, um check-up para detectar câncer. Todo mundo acha muito bonito fazer um check-up para doenças cardiovasculares, mas quando nós falamos em câncer, isso praticamente não é levado em consideração. Se eu fizer diagnóstico precoce de câncer, eu vou ter altas taxas de cura, vou ter uma morbidade desprezível e vai custar muito menos o tratamento. Então, como em outras doenças, o diagnóstico precoce de câncer é fundamental. Próximo. Quais são os objetivos de se tratar um câncer? Primeiro, curar. E é importante dizer que no AC Camargo Cancer Center, nós hoje estamos curando mais de 60% das pessoas. Gostaríamos de curar todos. Se eu fizer diagnóstico precoce de câncer, eu vou curar 90%. A baixo custo e sem mutilação. Quando eu não puder curar, eu vou procurar tratamento que aumenta a sobrevida desses pacientes. Quando não for possível nem a cura, nem o aumento de sobrevida, eu vou melhorar a qualidade de vida desses pacientes através de cuidados paliativos. Próximo. Fatores que influenciam o prognóstico, ou seja, o futuro de um paciente com câncer. Primeiro, o estadiamento ao diagnóstico. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, mais pessoas eu vou curar. As características biológicas de um tumor. Às vezes o tumor está no seu início, mas geneticamente falando, ele tem características ruins.
Por exemplo, se eu pegar 100 mulheres com câncer de mama no estágio inicial, tratá-las todas da mesma forma, eu vou curar 90, 95% delas. Mas 5% podem ir mal porque eles têm características biológicas do tumor que são desfavoráveis. Outro dado muito importante é o planejamento terapêutico no início. Todo paciente que tem um câncer, começando o seu planejamento terapêutico de maneira inapropriada, é um passo muito importante para que as coisas não caminhem bem. O estado geral do paciente, como regra geral, é muito importante. Se eu tiver um câncer num paciente cardiopata, com insuficiência renal, em condições clínicas ruins, seguramente ele terá um prognóstico pior do que aquele paciente que tem boas condições clínicas. Próximo. Principais causas do diagnóstico tardio do câncer. Já falamos, falta dos sintomas das lesões precoces. Falta de informações da população sobre a doença. Por isso, uma reunião como essa, cujo alvo não é somente médicos, é de suma importância. Dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Num país como este, não precisa comentar. Isso está saltando aos nossos olhos no dia a dia. Outro dado importante é o despreparo dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão lá na linha de ponta. Nós precisamos ter médicos que pensem oncologicamente, não para que sejam especialistas, mas para que possam caminhar bem os pacientes. E é importante dizer que apenas 28% das escolas de medicina têm a disciplina de oncologia como matéria obrigatória na grade curricular. Se esta é a segunda causa de morte entre nós, então é muito difícil entender esse modelo de ensino. Próximo. Repercussão do diagnóstico tardio. É óbvio, né? Menores taxas de cura, menores taxas de sobrevida, mais complicações do tratamento, da evolução da doença, ou seja, morbidades, e o aumento de custos, né? Próximo. Esse é um trabalho do Instituto Nacional do Câncer, onde eles pegaram tumores do colo uterino. Aqui são lesões benignas ainda, mas são precursoras para câncer. Aqui já é um câncer inicial, aqui são cânceres mais avançados. Vocês vejam que aqui nós curamos todo mundo. A taxa de cura aqui, nesse estádio, cai e quando já vai para a doença metastática, apenas 10% sobrevivem aos 10 anos. E o mais importante que isso, veja o custo, né? Nos casos iniciais, o custo é muito baixo e nos tumores mais avançados, esse custo vai além de $3.000. Próximo. Roteiro para se fazer diagnóstico e estadiamento de câncer. Então, nós precisamos ter uma conversa com o paciente, uma anamnese, precisamos examinar esse paciente da cabeça aos pés e fazer um exame na área do tumor e nas suas vizinhanças. Vamos pedir exames complementares de imagem, endoscopia, alguns marcadores tumorais no sangue e, finalmente, fazermos uma biópsia e esse material é encaminhado para o patologista, onde vamos ter o diagnóstico definitivo, que é de natureza anatomopatológica. Próximo. Tipos de biópsia. Biópsia nada mais é do que colher material para exame anatomopatológico. Eu posso tirar um fragmento do tumor, se for uma lesão pequenininha, eu posso tirá-la inteira, posso enfiar uma agulha e colher material para o exame anatomopatológico, e posso também, durante uma própria endoscopia, uma gastroscopia ou uma colonoscopia, colher material para se fazer um diagnóstico anatomopatológico. E o mais importante é que nos dias recentes nós temos as chamadas biópsias líquidas, onde se colhe um sangue de um paciente com câncer e pesquisa a presença de células neoplásicas ou fragmento de DNA ou RNA nesse sangue com o intuito de fazer diagnóstico
ou para se acompanhar o tratamento. Próximo. No planejamento terapêutico, ou seja, para se tratar bem um paciente com câncer, é fundamental que a gente faça um diagnóstico histológico acurado, faça um bom estadiamento clínico, o perfil biológico do tumor, principalmente pelos aspectos genômicos, é muito importante, avaliar as condições clínicas do paciente e o enfoque de planejamento terapêutico desses pacientes deve ser de natureza multidisciplinar. Não é dizer eu opero um paciente com câncer ou eu faço radioterapia ou quimioterapia isoladamente. Eu tenho que juntar todas essas pessoas e também o laboratório de biologia molecular e o laboratório de anatomia patológica para fazer um bom planejamento terapêutico para um paciente que tem um câncer. Próximo. O que é estadiamento? Estadiar significa mensurar a extensão do câncer no local que ele começou, nas vizinhanças do tumor e no corpo inteiro. Para isso eu preciso conhecer a história natural da doença, fazer um bom exame físico, preciso pedir exames complementares e ter um diagnóstico histológico com grau de malignidade. Próximo. Para estadiar bem um câncer, o médico precisa saber a história natural da doença, principalmente as vias pelas quais o câncer espalha. Ele pode espalhar pelos vasos linfáticos, por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, por via linfática, vai para a axila. Por via hematogênica, pelo próprio sangue, é um paciente que tem um sarcoma, um tumor de músculo ou um tumor ósseo, e vai para o pulmão pelo sangue. O tumor também pode crescer para o órgão vizinho, chamado isso continuidade ou contiguidade. E implantes, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer no estômago, à medida que ele vai crescendo, ele pode jogar células na cavidade abdominal, e isso nós chamamos de implantes. Próximo. Isso é apenas para ilustrar. Esse é um caso antigo meu, era um câncer de pele, um carcinoma espinocelular do dorso do pé, e eu sei que carcinoma espinocelular metastatiza principalmente para a parte linfática e para os linfonodos ou gânglios mais próximos. E no próximo exame físico, ele tinha uma metástase na região inguinal. O médico, sabendo dessas coisas, ele vai pedir pouco exame. A medicina está ficando muito cara, porque às vezes o colega preenche uma folha inteira com tudo quanto é exame que existe. Isso encarece e alguém tem que pagar por essa conta. Próximo. Essa é uma outra paciente que tinha um tumor de partes moles, de gordura, aqui da região da coxa, como todos podem ver, e eu sei que sarcoma e tumor ósseo metastatiza principalmente para o pulmão. Isso aqui é uma metástase. Então, eu preciso palpar isso aqui, fazer um bom exame, pedir uma ressonância, uma tomografia desse local e uma tomografia do pulmão. Não precisa ficar pedindo outros exames, porque eu sei que a via natural de metastatização é para o pulmão. Próximo. Isso é apenas para mostrar a importância da anatomia patológica. Esse é um trabalho da minha tese de doutorado, onde eu estudei pacientes com câncer de pênis e, resumidamente, aqui a anatomia patológica está mostrando tumor dentro de um vaso linfático. E os pacientes que têm tumor dentro de um vaso linfático têm uma incidência muito maior de metástases para os linfonodos na região inguinal. Próximo. Esse trabalho foi muito importante porque pegou o câncer de pênis no estádio T1, que é um tumor pequenininho, que infiltra apenas o tecido celular subjacente, abaixo da pele. Antes, eles tinham 15% de metástase para os linfonodos, todos eram operados. E esse trabalho permitiu que os tumores T1, de baixo grau de malignidade, que não tinha invasão linfática, não tinha metástase, e os outros tinham um índice importante de metástase. Isso contribuiu muito para o estadiamento. Esse grupo de pacientes
Basta fazer o tratamento do primário e não precisa retirar os linfonodos. Próximo. Esse é um trabalho da minha tese de livre docência, onde eu estudei o gene P53 também em pacientes portadores de câncer de pênis. O P53 é um gene supressor de tumor, é um gene que nos protege contra câncer. Os pacientes que têm o P53 não mutado têm uma sobrevida significativamente melhor do que aqueles pacientes que têm o P53 mutado. Próximo. Esse é um trabalho americano para mostrar a complexidade do estadiamento. Câncer de ovário, cujo estadiamento é baseado em exame clínico, exames de imagem, exames de laboratório e também pela cirurgia. Os médicos que fazem apenas obstetrícia erraram a metade. Aqueles que fazem ginecologia pura erraram muito também no estadiamento. O especialista em oncologia ginecológica acertou quase 100% dos casos. Qualquer planejamento terapêutico em câncer que não esteja calcado num bom estadiamento será fadado ao insucesso. Para cada estádio existe uma modalidade de tratamento, que pode ser a cirurgia isolada, pode ser combinação de cirurgia com radioquímio, e assim por diante. Tudo isso quem vai ditar é o estadiamento e os aspectos biológicos do tumor. Próximo. Pode passar o próximo, já falamos que o estadiamento é importante. Quais são as formas que eu tenho para se tratar câncer? Nós temos modalidades loco-regionais representadas pela cirurgia e pela radioterapia. E tratamento sistêmico, a quimioterapia, a hormonioterapia, mais recentemente, a imunoterapia, que estava deitada eternamente em berço esplêndido e nos últimos tempos vem com toda a força, e não esquecer nunca que um paciente que tem tumor, nós temos que pensar na reabilitação física e química e psíquica. Resumidamente, a cirurgia e a radioterapia tratam o tumor no seu local. E as outras formas de tratamento, químio, hormônio, imuno, trata o paciente sistemicamente. Vai procurar, além de agir no tumor primário, vai agir numa célula que está guardada no pulmão ou no sangue e assim por diante. Próximo. Esse é um trabalho recente, publicado no Lancet Oncology, para ver quanto anda a cirurgia oncológica mundo afora. Próximo. Em torno de 80% dos pacientes com câncer vão precisar de uma intervenção cirúrgica em algum momento da evolução da doença. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo também? Próximo. O resumo é que apenas 25% dos pacientes mundo afora estão recebendo cirurgia oncológica adequada, por dificuldade de acesso ao sistema e também pela qualidade da própria cirurgia. Então, é muito importante formar mais cirurgiões oncologistas, porque eles têm um papel importante no tratamento desses pacientes com tumores sólidos. Próximo. O cirurgião como fator prognóstico, isso é muito importante. A gente poderia ficar aqui falando sobre isso uma aula inteira, mas vamos resumir. Halsted, que idealizou a cirurgia para o câncer de mama, ele foi visitar Billroth em Viena. Billroth também operava câncer de mama. E depois que Billroth fazia suas cirurgias, 82% das mulheres o tumor voltava no local, ou seja, tinha recidiva, porque estava fazendo cirurgia inapropriada. Aí Halsted propôs uma cirurgia mais radical, em que a taxa de recidiva local caiu para 6%. Vários são os outros exemplos em que o cirurgião é um fator prognóstico muito importante no tratamento do câncer. Próximo. A cirurgia oncológica começa fundamentalmente no século XIX, com William Stuart Halsted, quando propôs a mastectomia
radical para o tratamento do câncer de mama. Próximo. Halsted propôs o seguinte: eu tenho que retirar o tumor primário com uma boa quantidade de tecido normal no seu contorno. E, muitas vezes, os gânglios linfáticos ou linfonodos da região mais próxima. Próximo. Então, isso aqui é uma operação de Halsted. Começou no século XIX, onde se removia toda a mama, os músculos peitorais e os gânglios da axila. Isso aqui já entra numa era moderna. Também é uma cirurgia para câncer de mama, onde remove-se o tecido mamário do lado do tumor e faz o esvaziamento axilar. Nesse caso específico, foi colocado próteses para finalidade estética. Isso começou no Brasil com uma pessoa com quem eu trabalhei muito tempo, o professor Fernando Gentil. Próximo. Gentil fez 4 anos de residência médica no Memorial Hospital em Nova York e veio para o Axé Camargo Cancer Center em 1953, logo que ele foi fundado. Então, a cirurgia de Halsted, na verdade, começa no século XIX e vai até por volta de 1980. Hoje nós temos, então, a cirurgia conservadora do câncer de mama, pode passar o próximo, devido principalmente aos progressos havidos na radioterapia e quimioterapia, e o tratamento multidisciplinar permitiu fazer cirurgias conservadoras e, muitas vezes, a mama do lado do tumor fica mais bonita do que a mama do lado que não tem tumor. Essa é uma operação de Gentil, onde se tira a mama dos dois lados, deixando a pele e a areola, depois faz-se um esvaziamento axilar e inclui prótese. Próximo. O tempo é curto, esse é o primeiro trabalho publicado por Fernando Gentil, em 1980, sobre cirurgia conservadora para o câncer de mama. Próximo. Existem vários tipos de cirurgia oncológica, uma ressecção local ampliada, linfadenectomia, mas, resumindo, nós precisamos remover o tumor com a margem de segurança adequada, as margens microscopicamente precisam estar livres e muitas vezes nós temos que remover os gânglios linfáticos próximos, que é para onde as células neoplásicas caminham. Próximo. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho de cirurgia profilática. Existe um grupo de pacientes que tem câncer hereditário, isso poderia ser motivo de uma aula. Mas, resumidamente, esses pacientes que têm câncer hereditário, eles podem ser operados antes que a paciente tenha câncer. A imprensa toda divulgou o caso da Angelina Jolie. Tinha um câncer de origem familiar, tinha mutação em genes causador de câncer de mama, e, para isso, faz-se uma remoção bilateral da glândula mamária e uma reconstrução com prótese. Nesse caso, esses pacientes têm em torno de 80% de ter câncer durante a vida um dia, e a gente reduz essa probabilidade para 5% a 10%. Então, isso é uma cirurgia profilática para evitar câncer de mama para as pessoas que têm mutação no gene BRCA1 e BRCA2. E essas pacientes que têm mutação nesses genes, além do câncer de mama, têm uma possibilidade de desenvolver câncer de ovário em 50% dos casos. Então, nós temos que conversar com essa paciente, e quando elas não querem mais procriar, já está em menopausa, etc., a conduta é remover também profilaticamente ambos os ovários. Próximo. Nós ainda temos 10 minutos. Tratamento multidisciplinar, o que é isso? É combinar armas terapêuticas, combinação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, diminuir a possibilidade de recorrência, transformar tumores irressecáveis em ressecáveis, aumentar a taxa de cura e sobrevida e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Próximo. Isso aqui é um trabalho interessante, tratamento de câncer de ovário. Veja o seguinte, os pacientes tratados em Comprehensive Cancer Center, aqueles hospitais que têm um altíssimo volume
e fazem estudos de fase 1, pesquisa de novas drogas. A sobrevida é muito melhor do que naqueles pacientes que tratam um pequeno número de pacientes. Então, os centros especializados são definitivos, são muito importantes para se definir o futuro de um paciente que tem câncer. Próximo. Tratamento multidisciplinar. Eu vou citar aqui, para finalizar, alguns exemplos. Até por volta de 1980, todos os pacientes que tinham osteosarcoma, ou seja, um tumor ósseo mais frequente na criança, em torno de 80% a 90% deles morriam um ano após o diagnóstico, porque não tinha drogas efetivas. E o mais importante que isso, todos eram submetidos à amputação. Então, os pacientes eram amputados e 80% morriam em torno de 1 ano até 2 anos após o diagnóstico. Próximo. Com o aparecimento de drogas efetivas, elas passaram a ser usadas e a história mudou completamente. Esse é um protocolo já usando drogas efetivas que apareceram no final da década de 70. Próximo. Então, esse é um trabalho do hospital, do AC Camargo Cancer Center, antes de 80. Os pacientes eram amputados, um grupo recebia BCG oral, outro grupo as drogas que tinham na época. A sobrevida aos 5 anos em torno de 12% e praticamente todos os pacientes amputados. Próximo. O que aconteceu depois, então até 80? Todos amputados, 12% de sobrevida. Com o aparecimento de drogas efetivas, preservação de membro em 74% dos casos e 64% de sobrevida aos 5 anos, o que praticamente significa cura. Então, houve uma mudança radical nas perspectivas de sobrevida dos pacientes com osteosarcoma, principalmente pelo aparecimento de drogas efetivas. Próximo. Isso permitiu, pode passar, Hélio, próximo, permitiu a gente fazer cirurgias bastante interessantes, as chamadas hemipelvectomias, que eu vou explicar no próximo slide, porque o tempo está curto. Por exemplo, até 80, os pacientes que tinham um tumor aqui no osso da bacia, no quadril, na hemipelve, como esse aqui, eram removidos toda a metade da bacia e em monobloco com tumor. Com o tratamento com drogas efetivas, reduz-se o volume tumoral e a gente pode fazer cirurgia conservadora, preservando-se o membro desses pacientes. Próximo. Esse é um caso que eu pessoalmente operei, o primeiro caso feito no Brasil, em 1990, foi uma hemipelvectomia interna no menino de 8 anos, onde nós removemos toda a hemibacia, o osso ilíaco, em monobloco com tumor. Próximo. Então, vocês podem ver aqui, a criança, 8 meses depois de operada, de pé, suportando carga total do lado operado, e essa radiografia em seu lado normal, mostrando a ausência do osso ilíaco, da metade praticamente da bacia, e da cabeça e do colo do fêmur. Antes, esses pacientes eram amputados. Próximo. Então, esse paciente hoje tem quase 40 anos de idade, ele sobe escada, desce escada, nada. Então, ele leva praticamente uma vida normal. Isto é muito gratificante, próximo, quando comparado com aquilo que a gente fazia até por volta de 1980. Então, 1980 era aqui, isso é o que nós estamos fazendo hoje. Então, isso é um progresso gigantesco da cirurgia oncológica e pelo enfoque multidisciplinar de tratamento. Próximo. Ainda enfocando o tratamento multidisciplinar, isso é público, toda a imprensa sabe disso. Nosso ex-presidente teve um câncer de laringe relativamente grande. Ele foi tratado somente com radioterapia e quimioterapia, e hoje, 8 anos, está assintomático, portanto, curado. Como é que era o tratamento desse tumor há 10, 15 anos antes? Tirava-se toda a laringe. A pessoa não falava mais por via normal. Então, isso é um exemplo típico dos progressos com o tratamento multidisciplinar. Próximo.
Ô, Hélio, eu ia falar sobre carcinomatose peritoneal, aquele tumor que está espalhado em toda a cavidade peritoneal, são os implantes tumorais, que antes não se fazia quase nada, ou eram tratados só com quimioterapia e resultados muito ruins. Hoje, um grupo, pode passar nos próximos, Hélio, um atrás do outro. É o exemplo de uma paciente que tinha vários tumores no abdômen, então são fases da cirurgia, onde nós ressecamos todos esses implantes peritoneais, o próximo, e depois nós colocamos um catéter de entrada ou de saída, conectamos isso numa máquina de circulação extracorpórea, aquecemos até 42 graus e damos um banho nessa cavidade peritoneal com a solução de quimioterápico aquecida até 42 graus. Então, isso é chamado quimioterapia intraperitoneal hipertérmica no tratamento dos implantes peritoneais. É um método muito interessante, mas poucos pacientes são elegíveis para ele. Próximo. Isso aqui é para mostrar os resultados. Vê o próximo, Hélio, pode passar? Pode passar, isso é a experiência nossa. Nós começamos a fazer essa cirurgia no AC Camargo em 2001. Hoje temos mais de 400 casos tratados com resultados iguais aos melhores centros do mundo. E para finalizar, a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica obedece rigorosamente os princípios da cirurgia oncológica. O que mudou foi a via de acesso, onde lá se colocam a câmera, algumas pinças, algumas tesouras e resseca-se o tumor. Isto é real, isto veio para ficar. Diria para vocês que hoje nos Estados Unidos, 80% a 90% dos pacientes com câncer de próstata são operados por via robótica e vários outros tumores também já são operados por via robótica, então isso veio para ficar e seguramente as empresas cada vez mais vão melhorar esses equipamentos. Próximo, acho que é o final. Eu agradeço a todos pelo tempo dispensado para me ouvir e agora acho que nós temos uma pequena discussão aí, perguntas, né? Beleza, muito boa a apresentação, parabéns, Ademar, foi bem instrutivo. Eu queria aproveitar, assim, você colocou bem no início um slide mostrando que o câncer é atualmente a segunda causa de morte no Brasil. A primeira ainda é as cardiovasculares, como você falou, e ela está declinando. É nessa questão da pandemia que começou aí em março, né? Como é que você vê essa situação dessas pessoas, né? Porque as pessoas que têm câncer, elas precisam, eventualmente, de uma cirurgia, precisa de um tratamento, e eu acho que esse pessoal todo, infelizmente, foi afastado, né? Por conta até de que os hospitais foram quase todos eles, né, viabilizados para o Covid, que acho que ainda continua também. Como é que você vê isso aí? Qual foi a dimensão, eventualmente, do prejuízo para essas pessoas? Hélio, essa é uma pergunta extremamente importante. O câncer é a segunda causa de morte entre nós. São 625 mil casos novos por ano, ou seja, 50 mil casos novos por mês. Então, à medida que você passa 3, 4, 5, 6 meses sem tratar o seu tumor, ele progride. Aquilo que era um estadio inicial, passa para um estádio avançado. Então, nós vamos ter menos taxa de cura e vai custar mais. Aí a imprensa vendeu a seguinte ideia para as pessoas durante a era Covid. O Covid mata mais do que câncer e doença cardiovascular. O que o cidadão comum pensa em casa? Então, eu não vou tratar o meu câncer, não vou procurar o meu cardiologista. Nós precisamos lembrar que essas pessoas que têm problemas cardiovasculares e essas pessoas que têm câncer ou podem ter um câncer, precisam procurar o seu médico porque elas podem ter um prejuízo bastante importante nessa era do Covid. O AC Camargo Cancer Center, no começo, em abril, maio, caiu muito o seu volume de pacientes, principalmente cirúrgico, mas agora eles já estão retornando.
E é interessante, né, é um trabalho aí sobre câncer de colo e reto, mostrando que antes da COVID, nós tínhamos tumores de colo e reto mais iniciais, e hoje nós temos tumores de colo e reto um pouquinho mais avançados. Sinal que essas pessoas realmente ficaram em casa esperando com que as coisas passassem. E, na verdade, eu pessoalmente não sei quando e como isso vai terminar. E diz também o seguinte, a gente, de toda a tua apresentação, isso mostra que, assim, que o tratamento do câncer, ele exige realmente equipamentos, tecnologia bastante avançada. Como é que é a situação de pacientes do câncer que são tratados pelo SUS? Você tem uma visão do que acontece com esse pessoal? O SUS, você está dizendo? Isso. As pessoas Olha, que só têm o SUS, por exemplo, como possibilidade na questão do câncer, como é que essas pessoas se viram hoje? Hélio, eu vou ser muito sincero com você, nós temos hoje grandes hospitais públicos e filantrópicos para tratar câncer, mas eu acho que eles são poucos ainda para a grande demanda. Na minha cabeça, 70% dos brasileiros, ou até mais um pouquinho, são SUS dependentes. Então, nós precisamos ter mais centros especializados para tratar esses pacientes, nós precisamos ter melhores condições desses pacientes lá na ponta, no posto de saúde, para que um paciente que passe lá tenha o seu diagnóstico precoce, encaminhado para o tratamento. Há pouco tempo eu encontrei com uma aluna minha do 4º ano de medicina, ela é uma oftalmologista, Hélio. E ela falou, professor, eu estou muito feliz. Eu falei, mas por quê? Eu estava fazendo um exame ocular numa paciente de 50 anos e perguntei para ela, a senhora já fez Papa Nicolau, que é o exame do colo do útero? A senhora já fez colonoscopia? A senhora já fez mamografia? Ela disse, não. Então eu disse, vá fazer. E ela fez, ela tinha um tumor do intestino grosso inicial. Então, é uma oftalmologista que contribuiu para um diagnóstico de câncer. Nós precisamos ter nesse país médicos que pensem oncologicamente. Não como especialista, mas para perguntar e para encaminhar. Esse é o segredo. Me diz também o seguinte, deixa eu só dar aqui uma olhada aqui no coisa, tem... bom, várias pessoas sempre te cumprimentaram, não tem realmente assim uma pergunta específica. Vou só aqui citar um amigo comum meu e seu também, que é o Vanderlei Venceslau Faria, que você conhece bem, que é nosso amigo e irmão, que está realmente parabenizando pela sua apresentação. E várias outras pessoas aqui, todas, na verdade, maravilhadas com a sua apresentação. Queria também aproveitar um pouco, Ademar, e você comentasse um pouco a questão, na questão realmente da tecnologia no tratamento do câncer. Né? Você mostrou vários avanços que ocorreram, né? Como você falou que antes se amputava, hoje já não se amputa mais, por exemplo, determinados tipos, principalmente câncer ósseo, né? Assim, a nível mundial, né? Como é que você vê a situação do câncer hoje? Há alguma chance, você vê, vamos dizer assim, de uma cura, por exemplo, de alguma coisa que evite? Você mostrou várias possibilidades que você pode realmente atenuar, você pode fazer prevenção, mas a cura propriamente dita, você acredita que seria possível algum dia? Hélio, a cura do câncer é uma realidade. Se eu fizer diagnóstico precoce e tratamento correto, eu vou curar 90% dos casos. Qualquer tipo. Camargo Cancer Center e os grandes cancer centers do mundo e os grandes hospitais de câncer desse país estão curando mais de 60% dos casos. E muitas vezes já se apresentam como casos avançados. Eu diria para você que os progressos em termos de tratamento e cura nos últimos tempos são gigantescos. E o futuro, para mim, eu vejo ele com muito bons olhos. E muita coisa já é presente, né? Por exemplo, câncer de mama, como você viu, tirava a mama inteira, hoje tira-se um quarto da mama.
A mama do lado do tumor, muitas vezes, fica muito mais bonita do que a mama do lado oposto. Eu posso até te dizer que daqui a 20 anos, provavelmente nós não vamos estar mais operando câncer de mama. A mulher vai fazer uma biópsia com agulha grossa, vai fazer um perfil biológico do tumor, e aqueles tumores de perfil biológico favorável, provavelmente vão ser tratados com algum medicamento e radioterapia. Esse caso de tumor ósseo que nós amputávamos, que hoje já deixamos de amputar, porque apareceram drogas novas, o próximo passo, provavelmente, com novos medicamentos, talvez seja nem operar esses pacientes mais. Ou seja, a cirurgia oncológica vai mudar radicalmente nos próximos anos. Eu diria para você que ela vai ser muito menos mutilante, vai ser muito mais social. E agora, a imunoterapia do câncer vem com toda a força, né? Hoje, melanoma, câncer de pulmão, linfoma, alguns casos de leucemia já são tratados com imunoterapia com resultados espetaculares. Essa célula cancerosa, ela é marota. Nós temos uma célula no nosso organismo que é um linfócito. É o soldado que ataca uma célula cancerosa para fim de destruí-la. Mas a célula cancerosa produzia uma proteína, uma substância, como se jogasse um spray na cara do linfócito para ele não atacá-la. Hoje nós já temos um medicamento que inibe essa proteína da célula cancerosa e o linfócito ataca. E já temos resultados espetaculares em melanoma, em pulmão. Hoje nós já podemos colher o sangue de uma pessoa, pegar um linfócito, que é a nossa célula de defesa, levar para o laboratório, fazer nele uma modificação gênica e torná-lo apto a realmente atacar a célula tumoral e ter resultados realmente muito importantes. Então, o futuro já está aí. Eu acho que nesses próximos anos aí nós vamos ter mudanças radicais no tratamento do câncer em relação àquilo que a gente tem hoje, né? Essa imunoterapia que você falou, na verdade, seria alguma medicação que você vai passar a tomar para que você consiga ter mais anticorpos? É isso, medicamento, né? Na verdade, esse medicamento, por exemplo, uma célula cancerosa produz uma substância que inibe o linfócito, que é a célula de defesa, que ataca ela. Então, à medida que eu produzo uma droga que inibe esse spray, o linfócito vai lá e ataca. É isso aí. Entendi. Me fala também uma questão que você comentou desse câncer hereditário, né? Para uma pessoa... hereditário, né? No caso, assim, o que essa pessoa teria que estar fazendo, né? Se ela quiser ter essa ideia, se ela tem ou não, né? Então, tem que fazer um exame, que tipo de exame ele faz para ele poder saber que ele eventualmente tem alguma possibilidade hereditária de vir a contrair o câncer? Isso é uma pergunta muito importante. Câncer hereditário é aquele em que eu herdo um defeito genético que veio do berço. O meu pai ou minha mãe tinha um defeito genético, uma mutação no gene causador de câncer, e eu recebi. A probabilidade de transmitir o defeito genético é de 50%. E o diagnóstico, Hélio, primeiro é clínico. É uma família que tem várias pessoas com câncer e jovens, em geral abaixo dos 45 e 50 anos. Então, eu posso fazer um diagnóstico clínico, como foi feito em 1939, na família do Napoleão Bonaparte, e se eu quiser ter certeza disso, eu posso fazer um teste genético, ver o gene que está mutado. Por exemplo, várias mulheres jovens numa família com câncer de mama. Eu colho o sangue delas, extraio o DNA de um linfócito e vejo se o gene BRCA1 ou BRCA2 estão mutados ou não. Se não tiver mutado, não é hereditário. Se tiver mutado, é hereditário. E o importante é que a conduta médica será completamente diferente do que aquelas das pacientes que têm câncer hereditário em relação àquelas que não têm. Eu ia te fazer essa pergunta, mas também a pergunta da Virgínia Silveira. Esse oncoexame que você fala, né? Que você fala, a gente faz um check-up para a parte cardíaca.
a gente faz para a carta. Eu não tinha ouvido ainda que existia esse check-up do câncer. Isso está coberto pelos planos de saúde? Onde que a gente faz isso aí? Como é que funciona isso? Obrigado pela oportunidade. Essa é uma pergunta também importantíssima. Acho que é aí que está o segredo. Se fizermos diagnóstico precoce, curamos 90%, então vamos fazê-lo. E para fazer, é o onco-check-up. É uma pessoa que não tem câncer na família, está com 50 anos de idade, homem ou mulher, não sente nada. Então ela vai procurar o seu médico. Qual é esse médico? É um médico que converse muito com essa pessoa, examine da cabeça aos pés e peça os exames pertinentes, sério. A pessoa não sente nada. Então, uma mulher de 50 anos chega no consultório, passa por essa rotina de conversa, de exame, ela tem que ganhar uma mamografia, tem que ganhar um Papa Nicolau para ver o colo do útero, tem que ganhar uma colonoscopia, ou se o médico desconfiar de alguma coisa, só isso. Agora, as pessoas que têm câncer na família têm que ter muito mais cedo. Uma pessoa, por exemplo, que teve câncer do intestino na família, o pai teve aos 50, ele tem que ir lá nesse médico aos 40. Então, o check-up é isso, é procurar um médico que converse com você e saiba pedir os exames dependendo das suas características e da sua idade, né? Você falou da mulher, no caso do homem, quais exames ele deveria fazer parte desse coquetel de exames? O câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher, é o câncer de pele. Mas esse, você chegou lá num bom médico, ele vai te examinar da cabeça ao pé e dar uma olhada. Mas um homem de 50 anos que não tem câncer na família, né, e não sente nada, 50 anos, é um bom momento para ele começar o check-up. E o médico vai pedir para ele o quê? Vai fazer um toque retal para ver a próstata, vai pedir um PSA, vai ganhar uma colonoscopia, né? Então isso aí é um check-up. Entendi. Eu tenho um caso que foi meu pai faleceu com 93 anos, né? E foi de câncer do pulmão também, já tinha feito a metástase. Você me comentou que ele não sentia nada, né? Quer dizer, você tem ideia, a gente começou a ficar preocupado com ele mais ou menos no mês de julho, né? E quando a gente foi fazer, foi feita uma chapa do pulmão simples, né? E já viu o comprometimento completo do pulmão, né? E a única coisa da vida dele era realmente o tabagismo, realmente. Mas foi interessante, quer dizer, a velocidade em que ocorreu o óbito dele, né, que praticamente isso foi julho, agosto, quando foi outubro ele já tinha falecido, né? Então, assim, e aparentemente ele estava caminhando, estava normal, quer dizer, a gente sentia ele um pouco assim, vamos dizer assim, emagreceu um pouco, né, fisicamente e tal, mas não tinha nenhum sintoma. Então, esse caso do câncer do pulmão, é fundamental fazer, porque acho que um simples exame, eu acho que de uma chapa do pulmão frequente, ele pode detectar ou não, o Ademar? Hélio, os 3 tumores mais frequentes no homem brasileiro, o primeiro é próstata, o segundo é pulmão, e o terceiro é câncer do intestino grosso. Então, qualquer homem fumante aos 40, 50 anos de idade, ele pode fazer uma tomografia com baixa dose de radiação. Porque o simples raio-x de tórax não é um exame próprio para fazer detecção precoce. Aliás, próstata, colo do útero e intestino são facílimos de fazer diagnóstico precoce. O câncer de pulmão, não. Muitas vezes nós não fazemos diagnóstico precoce. E o método mais atual hoje seria uma tomografia para os fumantes nessa fase da vida. Entendi. Beleza. Bom, a gente está chegando no fim aqui, olha, passou tão rápido, Ademar, que a gente nem percebeu. Eu queria, então, aproveitar mais uma vez, te agradecer. Eu acho que, realmente, todos que estão acompanhando, com certeza, tem agora muitos elementos para poder tomar uma série de decisões, né? Eu acho que essa questão de várias coisas que a gente desconhecia, eu próprio também, né? E eu queria, então, além de te agradecer mais uma vez pela excelente apresentação, passar a palavra para você, para suas considerações finais, para a gente encerrar esse web seminário.
Bom, eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil, né, para aqueles que não são médicos, né, e a palavra final que eu diria é que o segredo, Hélio, é diagnóstico precoce, né, e é possível fazer diagnóstico precoce. E segundo, a prevenção, né, nós podemos prevenir ou retardar o aparecimento de câncer, com aquelas medidas que eu coloquei. Eu agradeço a você, a todas as pessoas que estiveram conosco, parabenizo você pelo sucesso que vem sendo o IVEPESP, tem prestado um grande serviço à população, tenho certeza disso, então eu acho que você está de parabéns e todas as pessoas que têm colaborado e aquelas que têm assistido também seguramente estão contribuindo para melhorar as condições do nosso país, não em saúde, em tudo aquilo que vocês têm discutido aí no IVEPESP quase sempre, né? Isso aí. Então, Ademar, obrigado. Queria também aproveitar aqui, em público, também agradecer a sua esposa pela ajuda. Ela também hoje foi, com certeza, uma das responsáveis pelo sucesso da nossa apresentação hoje. A gente não vai dizer por quê, mas ela sabe por quê, que ela tem e ela está acompanhando aí. Eu queria agradecer, assim, de público, ela pela toda a ajuda que ela deu para viabilizar essa apresentação de hoje, né? Ela é minha mentora de TI, eu espero chegar lá um dia, Hélio. Então, colegas, amigos, todos que estão nos acompanhando, eu queria, então, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Vou, então, como vocês sabem, essa apresentação está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela, então, para todo mundo que não pôde eventualmente assistir, porque isso aqui é uma apresentação histórica, que ela vai, sim, servir para muitas pessoas que hoje, como foi dito na apresentação, a gente ainda, o SUS, toda essa nossa estrutura de saúde, ela ainda não consegue atender todos que precisam, e eu acho que uma palestra como essa, ela vai dar elementos para muitas pessoas poderem encontrar aí caminhos para poder evitar, como deu ficar bem claro que é possível realmente. A pergunta que eu fiz, né, não, será que vai haver um dia uma descoberta de uma cura? A cura já aconteceu. Eu fiquei contente de saber que já existe e que, como você falou, né, essa aí é uma coisa possível. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, desejar uma boa noite a todos e dar por encerrada essa apresentação. Até a próxima aí. Muito obrigado, Ademar. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por me ouvirem. Exato, obrigado.